Então, meu nome é Mary, tenho 36 anos, tenho 3 anos de batizada aqui na Vila, 1 ano que eu estou em Vila Piranema. Conheço a Vila desde criança, na verdade, né? E nesses 14 dias de oração, jejum e oração, eu tive uma experiência muito grande com Deus. Não pude estar acompanhando, né? Presencialmente, porque minha filha nesse período estava operada, eu tive só alguns dias na igreja lá em Piranema. Mas dentro de casa eu e minha família ficamos acompanhando todos os dias, né? E foi uma bênção na primeira semana, na segunda foi uma bênção muito maior. Eu tive uma experiência muito grande com Deus através da oração, através do jejum. E assim, foram 3 dias que me tocaram muito, que eu senti a presença de Deus muito grande, que foi na quarta-feira, na quinta-feira e na sexta-feira da segunda semana. Eu, há mais ou menos 1 ano, eu comecei a fazer um tratamento de ansiedade, de depressão. Eu não dormia sem os remédios, aí voltava no médico, só aumentava as doses e isso me fazia muito mal. E isso estava me deixando cada vez pior, porque os remédios têm, né, efeitos colaterais terríveis. E de repente, eu comecei a orar, pedir a Deus: Senhor, eu não quero isso para minha vida. Daqui 10 anos, já vou estar quase 50, como eu vou estar tomando os medicamentos tão forte desse jeito? E eu já vim orando sobre isso, mas tentei algumas vezes parar por conta própria, tomar um remédio. Cheguei a ficar 48 horas sem dormir, sem pregar os olhos. E assim, eu estava já muito magoada com isso, porque eu não estava conseguindo por conta própria, mesmo fazendo minhas orações. E naquele dia que o pastor trouxe o tema sobre o amor, e eu comecei a sentir algo muito diferente. Eu lembro que eu estava, né, no quarto das meninas e estava sentada no colchão, que eu estava dormindo do lado da Mariana, porque ela estava operada. E ali eu comecei a sentir a presença do Senhor muito grande, o amor dele, e aquilo vinha na minha mente, né, sobre eu estar sem dormir, ter que estar tomando medicações. E de repente eu senti aquele aperto assim no meu coração, um aperto bom, uma coisa boa que eu sentia. Foi algo assim surpreendente, não tem como eu explicar de verdade. Eu sei que eu deitei e eu me encolhi todinha e ficava na hora da oração sentindo a presença de Deus. Eu sentia o abraço dele, eu falava: Paizinho, cuida de mim. Meu Deus, o Senhor me fez perfeita. O teu amor é tão grande por mim. E o Senhor não me fez dessa forma. O Senhor me fez perfeito, o Senhor me fez cheio de serotonina. Por que agora eu preciso dessas medicações para dormir? Eu não aceito isso para minha vida. Eu não aceito. E eu comecei a colocar isso dentro do meu coração. Eu não vou aceitar, eu não quero. Eu não aceito, o Senhor me fez perfeita. E naquele momento eu senti aquele abraço tão gostoso, tão profundo. E naquele dia eu não tomei medicação. Falei: vou dormir. E antes de acabar o culto, no finalzinho já estava com sono. Eu dormi a noite inteira. Aí veio o outro dia e eu falei assim, eu fui curada. Naquela noite eu senti que eu tinha sido curada, que eu não iria mais tomar essas medicações, para a honra e glória do Senhor. E eu tô até hoje sem tomar nenhuma medicação. As medicações estão lá no fundinho lá do armário, guardadas, e em nome de Jesus eu não vou tomar mais, eu não preciso, eu vou doar, né, esperando alguém que eu preciso doar essas medicações. E assim, tem dormido até demais, durmo muito. Falo até com a minha mãe que às vezes chega a hora de botar as crianças para a escola, eu não acordo, entendeu? E tem sido algo surpreendente. E não parou por aí. Na quinta-feira, né, o pastor falou sobre a paz. Quem me conhece, né, a minha história, né, sabe que onde eu moro era um lugar que o pecado abundava, muitos tipos de pecado. E quando Deus colocou no meu coração que era para eu ir para lá, que é essa casa que eu fui criada, que era a casa do meu pai, Deus colocou no meu coração, eu já cheguei lá abrindo uma célula e a graça superabundou. Então, assim, a paz é uma coisa que Deus colocou na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu lar, que hoje é um lar de paz. Então foi uma quinta-feira de agradecimento. Veio aquele filme, né, de tudo aquilo, como que Deus proporciona a paz, a alegria dentro do meu lar. Um lar que era de destruição, um lugar que era de muitos pecados. Então, assim, continuou essa bênção, continuou aquela harmonia, aquela conexão com o Senhor.
E quando chegou na sexta-feira, que o tema foi a fé, né? Foi esses 3 dias a fé. Aí eu tava com um problema de saúde, no qual eu precisaria fazer um exame para tirar, né? Para fazer uma biópsia num problema no endométrio, que aquilo estava tirando também, assim, muito a minha paz. Eu estava ficando muito nervosa por conta daquilo. E esse dia foi surpreendente. Eu comecei a oração, a pregação foi maravilhosa e na oração eu me ajoelhei ali, né, naquele colchão que eu estava do lado da cama da Mariana. Esse dia eu estava sozinha assistindo o culto e eu comecei a orar. Orar, clamar ao Senhor, que eu não aceitava aquilo para minha vida. Eu não aceitava doença nenhuma, porque eu tinha certeza que o meu Deus iria me curar. Naquele momento eu estava buscando a cura e foi algo tão surpreendente que quando eu olhei assim para minha barriga, né, para o meu ventre, eu senti uma queimação, né? Primeiro eu senti aquela queimação, quando eu olhei eu vi uma luz. Eu senti ela brilhando e nesse momento eu tive a certeza que eu recebi a cura do Senhor. E eu chorava de tantas bênçãos, de tantas maravilhas e dormi em paz, né? Quando chegou no outro dia eu conversei com meu esposo, falei, Marcos, eu fui curada. Não tô dormindo sem medicação, não tinha falado ainda. E o problema no meu endométrio também, eu fui curada. Ele, sério, Mary? Eu falei, fui, o Senhor me curou ontem. E aí teve a célula, o pastor estava até lá em casa, o pastor Wellington, e eu falei assim, eu vou fazer os exames, né? Só para testificar a minha fé, porque eu sei que eu fui curada. E no dia 26, agora, passado, eu fiz os exames. Foi maravilhoso. Eu fui de calma, né? Eu sabia, minha mãe estava comigo, eu estava calma e eu estava já com a certeza, eu sabia que eu estava curada, que não teria nada. E quando, né, colocou um louvor, eles perguntaram o que eu queria ouvir, eu falei que era um louvor. Ele colocou, ele pode ser Fernandinho? Eu falei, pode. Aí na hora lá que ele, antes da anestesia, ele colocou, né, Santo para Sempre. É um louvor que toca muito no meu coração. Aí eu falei, Jesus, o Senhor está aqui comigo. E quando eu acordei da anestesia, ele falou, Mary, não tem nada. A gente investigou tudo, olhou tudo, não tem nada, tá? E provavelmente o corpo expeliu. Aí eu olhei para ele e falei, não, foi Jesus que me curou. Aí ele foi, deu um sorriso, né, o médico. E mesmo assim ele tirou algum material, eu peguei o resultado dessa semana e não tem nada realmente. O que foi colhido só foi hormônios dentro de mim. Então assim, foi essa experiência que eu tenho para a honra e glória do Senhor. Muita felicidade, muita alegria e assim, não deixem de buscar o Senhor. Foi muito importante a igreja estar unida em oração, que é isso que eu senti, porque mesmo eu orando sozinha eu não estava tendo forças. E naquele momento de comunhão, mesmo eu estando em casa, eu recebi a cura. Né? Qualquer um pode receber, desde que a gente entregue nas mãos do Senhor e não aceite essas coisas para dentro de nós, porque Deus nos fez perfeitas, Deus nos fez cheio de saúde e assim, tem coisas que a gente sabe que é propósito de Deus, mas tem coisas que não é, que precisa mesmo da nossa intervenção, da nossa fé em ação, para que tudo venha se tornar melhor. Então assim, se Deus fez por mim, Ele vai fazer por você. Busquem a fé, busquem em Deus. E igreja, continuem unidas. A gente precisa dessa união para a gente alcançar, né, as promessas do Senhor na nossa vida.